Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Para começar, eu gostaria de parabenizar as pessoas que estão com a atividade em dias. Parabéns, estou gostando muito do que vocês estão fazendo, certo? Estão de parabéns, continue sempre assim. Aqueles que não fizeram ou estão com alguma atividade atrasada, vamos procurar colocar em dias. Se você não tem mais ela no seu celular, apagou alguma coisa, pode entrar em contato comigo no meu PV e me pedir que eu envio a atividade para você fazer, tá certo? Lembrem-se, pessoal, que a atividade, além de ser a frequência, ela também vale nota para a prova. Como assim? A prova de ciências, ela vale de 0 a 10. E quem tem todas as atividades tem 2 pontos a mais. Então, o aluno que tira um 8, por exemplo, com 2 pontos fica com média 10. Tirou um 4, com 2 pontos, média 6. Quem não tem atividade, infelizmente, eu não tenho como atribuir pontos, tá certo? Então, é muito importante que vocês coloquem essas atividades em dia, quem tiver com elas atrasada. Então, é só entrar em contato comigo no meu PV, tá certo? Vamos começar com a correção da atividade da aula da semana passada, no caso do dia 20 de maio. Então, peguem os cadernos e acompanhem. A primeira questão diz assim: complete o ciclo cardíaco com as palavras do quadro, tá certo? Então, eu já vou, pessoal, lendo e completando. Aí, vocês já vão sabendo qual é as palavras, tá certo? Então, a primeira: o sangue venoso, pobre em oxigênio, é captado pelas veias cavas superiores e inferiores e é levado para o átrio direito, que está em diástole, sofre uma sístole. A válvula atrioventricular direita se abre e o sangue é impulsionado para o átrio direito, que está em diástole e sofre uma sístole. E sofre uma sístole, impulsionando o sangue para as artérias pulmonares, que levarão o sangue para os pulmões. Nos pulmões, o sangue será oxigenado, ocorrendo a hematose, que são as trocas gasosas. Após ser oxigenado, o sangue arterial será levado dos pulmões para o coração pelas veias pulmonares. O sangue oxigenado chega ao átrio esquerdo, que está em diástole, e sofre uma sístole. A válvula atrioventricular esquerda se abre e o sangue passa para o ventrículo esquerdo, que está em diástole, sofre uma sístole, impulsionando o sangue para a artéria aorta, que irá distribuir sangue para todas as partes do corpo, que retornará novamente ao coração, iniciando assim um novo ciclo cardíaco, tá certo? Para se ficou alguma dúvida, eu vou repetir novamente as palavras: venoso, cavas, átrio, ventrículo, diástole, sístole, artérias pulmonares, pulmões, hematose arterial, veias pulmonares, átrio, ventrículo, aorta, ciclo cardíaco. Segunda, explique como acontece letra A, pequena circulação. É a circulação que leva sangue do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. Letra B, a grande circulação. A circulação que leva sangue do corpo para o coração e do coração para o corpo. Quarta, terceiro, o coração está dividido em 4 cavidades. Então, marca o X onde tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Quarto, vasos sanguíneos que transportam sangue para o coração. São as veias. 5 vasos sanguíneos que transportam sangue para fora do coração são as artérias, letra B, tá certo? Então, a gente encerra aqui e hoje nós vamos falar sobre o sistema linfático. O que é o sistema linfático? O sistema linfático é um sistema que é formado pelos vasos linfáticos, pelos linfonodos, pelo timo, pelas tonsilas e pelo baço, e que tem como função drenar os líquidos, certo? E também atuam na defesa do nosso organismo. Esses líquidos que vão ser drenados, um deles é a linfa, que é um líquido esbranquiçado, composto de plasma sanguíneo e glóbulos brancos. Esses líquidos, eles ficam entre as células e eles precisam ser retirados desse espaço intercelular entre as células e ser levado para ser novamente retornado ao sangue. Todo esse trabalho vai ser feito pelo sistema linfático. Os linfonodos são estruturas arredondadas, distribuídas por todo o corpo, presentes especialmente nas axilas, no pescoço
e nas virilhas, tá certo? E ao redor das orelhas. Esse material contém linfas e glóbulos brancos, e aí quando a gente tem alguma infecção, geralmente eles ficam inchados, né? Aumentam de tamanho, ficam inchados, e é o que o pessoal chama popularmente de íngua. Não tem, às vezes a pessoa tem uma íngua na axila, certo? E aí essas ínguas são esses linfonodos. O timo é um órgão que fica na porção superior do tórax, mais ou menos aqui, e nele vai estar armazenado alguns glóbulos brancos em formação e amadurecimentos para serem posteriormente usados na defesa pelo nosso corpo. As tonsilas eram conhecidas antigamente como amígdalas, são estruturas que a gente tem no final da nossa garganta, certo? Elas ficam na entrada das vias respiratórias e do tubo digestório e participam da resposta do corpo a materiais estranhos, inalados ou ingeridos. Então, quando a gente inala fumaça ou algum outro material, essas tonsilas vão ser responsáveis por fazer absorver essa substância e nos defender, certo? O baço, ele é um órgão que fica aqui no sistema digestório, mais ou menos aqui perto do estômago, por ali, e ele é rico em linfonodos e glóbulos brancos. As células do baço são responsáveis por fagocitar, ou seja, se alimentar de bactérias, plaquetas e glóbulos vermelhos danificados ou envelhecidos, e no baço também nós vamos ter armazenamento de hemácias, que quando há necessidade são lançadas na corrente sanguínea. Então, como é que o sistema linfático funciona? Então, como eu disse, o sistema linfático ele vai ser formado pelos vasos linfáticos, que são vasos parecidos com as artérias e as veias do sistema circulatório, só que nesse caso, eles vão pegar essa linfa, né, que é esse material que está entre as células, e vão recolher e fazer com que depois ele retorne ao sangue. Ao contrário das veias e das artérias que tem o coração para impulsionar o sangue, os vasos linfáticos não têm nenhum órgão para impulsionar. Como é que acontece então essa circulação? Essa circulação vai ser impulsionada pela pulsação das artérias que estão próximas a ele e também pelos nossos movimentos musculares. Então, quando a gente se movimenta, se mexe, a gente está ajudando o nosso sistema linfático a drenar esses líquidos. É por isso que quando a gente vai para grandes viagens que passa muito tempo sentada, os nossos pés incham. Por que os nossos pés incham? Porque como não teve atividade muscular, não teve como o sistema linfático puxar aquele líquido, e aí esse líquido se acumula nos pés, formando o inchaço, tá certo? Pessoal, por hoje era só, tá certo? Vou passar uma atividade, vocês já sabem, devem copiar as perguntas, resolver e mandar foto para mim no meu PV, no máximo até na próxima quarta-feira. Sempre lembrando que atividades são frequência e também vale nota, como eu já falei no início. Qualquer dúvida que surgir na hora de fazer a atividade, pode me chamar, eu estou disponível de 7 até as 5 horas da tarde para tirar qualquer dúvida de vocês. É só chamar no PV, tá certo? Tchau, um abraço para cada um de vocês.